Este vídeo é para que você veja como realizar a gestão dos seus serviços através do CIG Cloud. Você poderá cadastrar os seus técnicos, os seus serviços e acompanhar todos os serviços que são prestados pela empresa. O primeiro passo é cadastrar a sua empresa. Para isso, você passa o mouse no menu lateral em azul e então ele vai expandir as informações. Nós vamos clicar em Cadastro Base e então abrirão os submenus. Esse funcionamento é padrão de todos os menus. Aqui nós vamos clicar em Empresas. Esta tela traz uma listagem de todas as empresas que você tem cadastradas no sistema. Esse cadastro é sobre as suas empresas e o que você quer gerenciar dentro do sistema. No início da tela a gente tem os filtros da listagem, que sempre vão estar em cinzas e servem para você buscar informações. Abaixo temos então a listagem de empresas, onde já vai ter uma empresa cadastrada conforme o curso introdutório que você realizou quando fez o cadastro de experiência. Essa empresa sempre vai estar cadastrada como matriz e você só poderá ter uma empresa matriz no sistema. Todas as empresas que você cadastrar depois dessa serão automaticamente cadastradas como filiais. Você pode editar este cadastro dando 2 cliques sobre ele e então abrirão os dados para edição. Esta primeira aba é a mais importante, pois é onde você vai informar os dados da sua empresa, como o CNPJ, a razão social. Eles podem ser vermelhos ou azuis. Os campos vermelhos são obrigatórios, enquanto os campos azuis são opcionais. Ou seja, os campos vermelhos você sempre tem que preencher. Além disso, você pode informar o endereço, as informações fiscais e outros dados importantes para você controlar a sua empresa e também para gerar os seus documentos fiscais, seja nota de produto ou de serviço. Novamente no início da tela, a gente também vai ter outras 2 abas, que é modelos de e-mail e de documentos. Essas abas permitem que você personalize os documentos que são gerados pelo sistema e os e-mails que o sistema envia. Aqui eu vou clicar em voltar, pois eu não realizei nenhuma alteração para salvar. Depois do cadastro da sua empresa, você também pode cadastrar os seus bancos. Para isso, aqui no menu lateral, ainda em Cadastro Base, nós vamos em Bancos. Veja que aqui já tem a listagem de todos os bancos que eu cadastrei, tanto as minhas contas bancárias quanto o meu caixa físico. As 2 situações podem ser controladas através do sistema. Lembrando que esses bancos, eles são utilizados no menu de financeiro para que você possa controlar o saldo disponível em cada conta. E lembrando também que para as contas bancárias você vai poder gerar boletos. Como estes cadastros já estão finalizados, eu vou para o próximo, que é o cadastro de pessoas. Então aqui no menu lateral, eu vou em Pessoas, que é o primeiro submenu. Então veja que novamente, a gente tem primeiro os filtros da listagem e depois uma listagem de todas as pessoas cadastradas. O que são essas pessoas? É quem tem interação com a sua empresa, seja pessoa física ou jurídica. Pode ser cliente, fornecedor, colaborador, transportadora ou outras opções. Agora nós vamos realizar um novo cadastro, clicando em novo aqui no canto da tela, opção verde. Então a gente vai precisar cadastrar essa pessoa. Lembrando a importância dos campos. Os campos azuis são opcionais e os vermelhos são obrigatórios, então eu vou colocar aqui um nome. Nesse caso eu vou cadastrar um técnico, que é quem vai efetivamente fazer o serviço, depois prestar o serviço. Depois você tem o tipo de pessoa. Pode ser física ou jurídica. Veja que eu tenho selecionado jurídica e aí pede razão social, CNPJ. Se eu mudar aqui para física, já vai mudar os campos depois e ele vai pedir o CPF dessa pessoa. Aqui eu não vou preencher porque é um exemplo fictício que eu estou fazendo.
Depois a gente vai ter aqui outros dados, como nome do pai, da mãe, data de nascimento, e-mail. E depois a gente tem a seção de papéis. Essa é uma das seções mais importantes do cadastro de pessoas, porque é ela que vai definir o que efetivamente essa pessoa é. Então eu posso dizer que essa pessoa ela é um cliente, é um técnico e é uma transportadora. Vejam que eu posso marcar mais de uma opção ou todas para não precisar duplicar cadastros. Eu cadastro a pessoa só uma vez e marco todos os papéis que ela tem. Depois abaixo a gente tem o endereço. Vejam que quando eu digitar o CEP, isso em todas as telas que pedirem CEP, automaticamente o sistema já vai preencher os outros campos. Aqui eu preenchi um CEP que é genérico por cidade, então preencheu a cidade, o estado. Se você digitar um CEP que é por rua, por lado, vai preencher também logrador, o bairro. Só que aqui, como ele é genérico, não preencheu esses campos, então eu preciso preencher. Vou botar aqui alguns dados fictícios, só para a gente concluir esse cadastro. Depois abaixo a gente tem outros dados financeiros, por exemplo, o limite de crédito, o valor mínimo de compra para esse cliente. A gente também pode colocar endereço de entrega e de cobrança diferentes, como normalmente é o caso de pessoas jurídicas. E voltando aqui para o início da tela, eu posso clicar em salvar. Eu vou voltar então para a tela de cadastro de pessoas, onde já vai estar aqui o técnico que eu acabei de cadastrar. E se eu quiser buscar informações especiais, eu só uso os filtros que estão aqui em cima da listagem. Depois desses cadastros básicos, a gente pode cadastrar os nossos serviços. Como fazer isso? Aqui no menu lateral, a gente volta nessa tarja laranja e aí está no menu principal novamente. Nós vamos primeiro em prestação de serviço, onde a gente deve realizar o cadastro dos tipos. A gente vai usar as duas primeiras opções, que é para os tipos de serviço. Nesse caso, eu vou cadastrar aqui um novo tipo. O tipo é o que faz a definição dos impostos sobre a prestação de serviço. Primeiro que você vai preencher é um nome para você identificar esse serviço. Lembrando que é a partir desse nome que você vai usar o cadastro nas outras telas do sistema. E aí depois a gente vai selecionar o tipo de serviço. Lembrando que essa listagem ela é de acordo com a lei federal, então essas informações são da Secretaria da Fazenda. Eu vou selecionar aqui um genérico e depois a gente tem o código na lista de serviço do município e o código de tributação no município. Esses códigos são códigos normalmente numéricos específicos de cada prefeitura. Então, quem vai poder lhe passar essas informações é o seu contador ou diretamente a prefeitura e você vai digitar aqui os códigos. Para quem vai gerar NFSE, que é a nota fiscal de serviço, que é uma contratação adicional junto ao seu plano, é obrigatório preencher essas informações, mesmo que os campos aqui não estejam em vermelho. Se você não vai emitir NFCE pelo sistema, não precisa preencher obrigatoriamente, mas para quem vai emitir nota é obrigatório. Então, eu vou botar aqui números aleatórios, só para efetuar o cadastro. E aí depois a gente tem os campos de alíquota, onde você pode botar alíquota sobre a prestação de serviço, sobre INSS, PIS, COFINS e outras aqui. Quem vai lhe passar essas informações é o seu contador e você preenche aqui as alíquotas que ele vai lhe passar. E aí depois clica em salvar. Eu não vou preencher essas alíquotas porque a gente não vai gerar notas de serviço nesta base de dados. Então, depois de salvar, a gente está na listagem de tipos de serviço, que é o mesmo menu que se eu clicar aqui em tipos de serviço. Então, aqui vai ter listagem e vai ter o filtro para pesquisar também. Então, depois de cadastrar os tipos, a gente pode efetivamente cadastrar o serviço. Para isso, aqui no menu lateral, novamente, a gente usa a tarja laranja para voltar. E aí, nós vamos em estoque. Lembrando que no estoque você pode cadastrar tanto produtos quanto serviços. O que vai diferenciar é que o controle de saldo é feito somente para os produtos, o serviço não tem controle efetivo de estoque.
Para cadastrar esse novo serviço, eu vou vir aqui em novo produto ou serviço. E aí a gente tem, como nas demais telas, campos vermelhos e azuis, onde obrigatoriamente os vermelhos a gente vai preencher. Depois do nome, a gente preenche um preço de custo, ou seja, qual é o custo que você tem para prestar esse serviço. Vou botar aqui aleatoriamente um valor e depois a gente define o lucro desejado, que pode ser em reais ou em porcentagem. Aqui eu vou botar uma porcentagem aleatória para o sistema calcular o valor. Então, quando eu ponho a porcentagem e vou para o próximo campo, ou aqui vou voltar um, ele já vai calcular o lucro. E aí já vai formar o meu preço de venda. Veja que não tem como informar diretamente o preço de venda, ou seja, o preço que você vai cobrar efetivamente pela prestação do serviço. Esse campo sempre vai ser a soma do preço de custo mais o lucro desejado. Depois a gente tem aqui outros campos como os códigos, categoria, e aí um campo super importante é o de tipo ou gênero. É ele que vai definir o que é esse cadastro dentro do sistema. Veja que vem por padrão a opção 00, que é mercadoria para revenda, que é um produto. A gente vai clicar aqui e mudar para o 09, que é serviços, porque o que a gente está cadastrando é um serviço. Então, a gente vem aqui em tipo de serviço, e aí a gente seleciona o tipo que a gente cadastrou no passo anterior, e novamente seleciona o código do serviço conforme a lei que está citada ali. A gente também pode botar um técnico responsável, que eu vou botar aquele que a gente fez o cadastro antes no cadastro de pessoas. Esses campos de estoque que a gente tem aqui depois, eles não vão ser usados em serviços, então não precisa preencher. E se tiver outros custos, vocês podem colocar aqui e podem colocar também a comissão do vendedor. Lembrando que a comissão ela não é definida por vendedor, mas sim por serviço prestado ou por produto vendido. Então você vai definir a comissão em reais ou em porcentagem para a prestação desse serviço, indiferente de quem for o vendedor. Então aqui eu vou deixar zerado, vou voltar para o início da tela e vou clicar aqui em salvar e ir à lista. Então já está aqui o serviço que eu cadastrei junto aos outros produtos que eu já tinha cadastrado. Essa tela que a gente está aqui é a mesma tela que se eu vier aqui no menu lateral e clicar em produtos e serviços. Lembrando que, como eu falei para vocês, dos serviços não vai ter controle de estoque, então aqui em saldos de estoque sempre vai estar zerado. O que vocês podem diferenciar por produto é o preço que vocês vão cobrar. Onde vocês podem fazer isso? Aqui no menu lateral, selecionando tabelas de preço. As tabelas de preço, elas servem para vocês diferenciar preços de vendas para o mesmo produto ou para o mesmo serviço. Por exemplo, se você presta o serviço para um cliente consumidor final, por exemplo, pessoa física é um preço, se a pessoa jurídica é outro preço. Então, se tiver essas diferenciações de preço, você vai cadastrar as tabelas. Aqui eu já tenho uma cadastrada de produto, vou clicar em novo e vou selecionar por gênero de serviços. Vou definir um nome para essa minha tabela e vou clicar aqui para salvar e carregar os produtos. E aí, na verdade, vai trazer os serviços que estão com o gênero de serviços. Então, tem só esse um que eu cadastrei. Aí aqui sim eu posso colocar diretamente o preço de venda. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui para um valor redondo. Ele já vai recalcular o MVA. E aí eu vou clicar aqui em salvar. E aí já foi acrescentado ali na listagem. Além desses cadastros de empresa, tipo de serviço, serviço técnico, para quem vai emitir nota, também é importante importar o seu certificado digital para o sistema. Aonde fazer isso? Aqui no menu lateral novamente, a gente volta à tarja laranja, vai em configurações e depois em NFE.
Por mais que aqui esteja se referindo à nota de produto, essa configuração do certificado vale para todos os tipos de documentos fiscais que você vai emitir através do sistema. Veja que já tem um cadastro aqui porque eu já importei o meu certificado. Então eu vou editar aqui e aí vocês podem ver que diz que eu já tenho um certificado. Para quem ainda não fez essa importação, no passo anterior clica em novo. Depois aqui em certificado da empresa, clica em escolher arquivo e aí vai escolher esse arquivo no seu computador, digitar a senha dele e ele vai estar importado. Então isso é o básico que você precisa fazer para importar o certificado. Lembrando sempre que é muito importante, o sistema só vai aceitar certificados do tipo A1 que tenham o formato de arquivo PFX. Outro tipo de arquivo ou outro tipo de formato, o sistema não vai aceitar. Tem que ser A1 e tem que ser PFX. Então eu vou voltar aqui para não subscrever nenhuma informação. E aí agora, com esses cadastros iniciais, a gente pode começar a efetivamente cadastrar as ordens de serviço. Aqui no menu lateral, a gente vai voltar ao menu de configurações e vai em prestação de serviço, onde a gente já viu os tipos. Aqui a gente vai poder controlar as OSs, sendo que vai ter dois tipos, a OS normal e a OS avulsa. Qual que é a diferença? A OS avulsa, que são as duas últimas opções, elas são só para controle interno. Elas não vão gerar financeiro, você não tem como adicionar produtos nela, é somente serviço. E você não tem como gerar uma nota fiscal a partir dessa OS avulsa. Somente a partir da OS normal. Aí sim, você pode gerar financeiro, você pode adicionar produtos e controlar o estoque, você pode gerar nota. Isso tudo na OS normal. Então eu vou cadastrar aqui uma nova OS normal. A tela que vai abrir, ela é a tela de cadastro de pedidos e orçamentos. Porque toda OS normal também é obrigatoriamente uma venda. Por quê? Porque é a partir dessa venda que você vai fazer o financeiro e vai poder adicionar também os produtos. Então, a tela vai ser a mesma que se você fosse lá no menu de vendas. A diferença é que aqui a opção de gerar a ordem de serviço vai estar automaticamente marcada. A gente já vai ver ela. Então, aqui na tela da ordem de serviço, o que a gente vai preencher primeiro é o cliente. Então, veja que quando eu começo a digitar o nome do cliente, já vai me trazer aqui todos os clientes com essa combinação de letras. E aí eu posso selecionar o que eu quero e ele já vai ser adicionado ali. Depois eu seleciono a tabela de preço que eu criei há pouco. Então, quando eu adicionar o serviço, vai valer o preço dessa tabela. Se esse campo ficar em branco, vai valer o preço que está lá no cadastro do produto. Depois a sua empresa e o seu depósito, para o caso de você adicionar os produtos. E a origem da venda, que no caso de OS vai ser sempre venda direta. Depois a gente clica aqui para localizar esse serviço ou os produtos. Aqui eu vou adicionar só o serviço e veja que novamente eu começo a digitar e o sistema já vai me trazer o que tem cadastrado com aquela combinação de letras. Então eu vou selecionar aqui já embaixo e clicar no botão verde adicionar. Então aqui a gente pode mudar a quantidade e o valor e adicionar frete se tiver. Eu vou mudar a quantidade aqui para aumentar o valor total que já vai ser calculado automaticamente. Por exemplo, aqui eu estou botando serviço que é assistência técnica. Digamos que a minha assistência técnica seja num aparelho celular em que eu vou trocar a tela e eu vou cobrar essa tela do meu cliente. Então eu já posso vir aqui, adicionar a tela, que nesse caso eu não vou adicionar, vou deixar só o serviço, mas você faz o mesmo procedimento. Pesquisa o produto, clica em adicionar e ele já vai aparecer aqui. Depois a gente tem então o quadro verde, que tem um total do que você adicionou aqui em cima, e depois a gente tem as informações de pagamento. Essas informações são bem importantes porque é elas que vão nortear o lançamento dessa ordem de serviço no seu financeiro depois. Primeiro você seleciona o plano de contas. Lembrando que o plano de contas é o que vai definir
se o lançamento vai ser uma receita ou uma despesa. Aqui eu vou selecionar que é venda de serviços e aí já entende que é uma receita. Depois a gente pode botar a forma de pagamento. Lembrando que a forma de pagamento é como o cliente vai pagar. Cartão, cheque, boleto, depósito, é como. A forma de pagamento, ela não gera condição de pagamento, ela é só informativa e eu vou dizer aqui que é no boleto. Então, eu seleciono aqui boleto e aí depois eu posso gerar condições de pagamento a partir desses botões aqui, à vista ou a prazo. Eu posso dizer que é a prazo e então definir o período e o número de parcelas. De que forma isso funciona? O número de parcelas é em quantas vezes o seu cliente vai pagar, 2, 3, 10 ou conforme for a negociação de vocês. Eu vou dizer aqui que vão ser 3. E depois a gente tem o período. O período é os dias de vencimento entre cada uma dessas parcelas. Não é porque aqui tem só 30 a 60 dias que o sistema só vai lançar 30 e 60 dias. Ou aqui tá aparecendo 3, então aqui vai lançar 3. Não, o período é o dia de vencimento entre cada parcela. Por exemplo, 7 e 14 é um padrão de 7 dias. Então, a cada 7 dias vai vencer uma parcela. 15 e 30 é um padrão de 15 em 15. Então, a cada 15 dias vence uma parcela. É esse que eu vou selecionar aqui. Então, não é porque só diz 15 e 30 que só vai lançar 2. Não, vai lançar o número que está aqui. Vocês já vão ver. Eu vou clicar aqui em gerar duplicatas e aí já está aqui. 3 parcelas a cada 15 dias e o valor total dividido nessas 3 parcelas. Então, é isso depois que o meu financeiro vai aceitar. Depois a gente tem informações gerais que você pode colocar qual que é o vendedor. A gente tem aqui também o status do sistema, que vai ser utilizado para o controle de pedido, orçamento, especificamente de venda, atrelada a essa ordem de serviço. E aí, como eu citei para vocês, aqui já vem ordem de serviço automaticamente marcado. E aí tem esses outros campos aqui, que eu vou clicar aqui em ordens de serviço, mostrar mais campos. E aí esses campos são especificamente os do serviço que eu vou estar preenchendo, vou estar prestando. Então eu posso botar aqui, que dia foi aberta essa ordem de serviço, quem é o técnico responsável, eu vou botar o que a gente já preencheu antes, se está vinculado com algum contrato, se o cliente fez uma visita ou você vai fazer uma visita para o cliente. Então, aqui na data da visita, você pode colocar quando o cliente te visitou ou você vai visitar o cliente, que é no caso de prestação de serviço no local definido pelo cliente, não na sua empresa. E aqui você vai marcar quando a ordem de serviço for concluída, ou seja, quando ela for finalizada ou se ela for cancelada. Aí depois aqui, o próximo campo é o problema. É aqui que você vai descrever o problema que você tem que resolver com esse serviço. Por exemplo, eu estou colocando aqui a assistência técnica. Então, eu vou colocar aqui, hipoteticamente, que eu estou consertando um celular. Depois, a gente pode botar aqui um laudo técnico geral, ou a gente pode adicionar vários laudos que vão ser feitos a partir do controle e da manutenção de cada técnico no processo da prestação. Eu vou adicionar aqui, hipoteticamente, também um laudo geral. Então, depois desse laudo técnico geral, ou outro laudo, a gente tem as informações do equipamento. Esse equipamento você pode utilizar de duas formas. O equipamento pode ser, nesse caso da assistência técnica, em qual aparelho eu estou fazendo essa assistência. Ou no caso de você prestar o serviço no endereço do cliente, você pode colocar todos os equipamentos que você tirou da empresa, levou até o cliente para prestar o serviço e depois verificar se todos esses equipamentos voltaram para a empresa. Então, eu vou colocar aqui as informações do equipamento. E aí, depois que preencheu os campos aqui do equipamento, a gente clica no botãozinho verde, adicionar equipamento.
e ali já vai aparecer aqui embaixo com uma listagem de todos os equipamentos. Lembrando que você pode adicionar vários, não tem limitação. Depois a gente tem o cadastro de veículos para o caso da sua prestação de serviço sem veículos, normalmente mecânica, suspensão ou outros do gênero. Quando você presta o serviço em um veículo, você pode adicionar aqui o veículo, que funciona da mesma forma que o equipamento. Você preenche os campos, clica em adicionar e pode adicionar quantos quiser. Então, preenchidos todos esses dados, eu vou voltar aqui para o início da tela e vou clicar em salvar. Então, depois de salvar, a gente está aqui na listagem de ordens de serviço, que é a mesma tela que se eu viesse aqui no menu lateral e clicasse em consulta de OS. Lembrando que o código que vai seguir essa ordem de serviço é a partir das vendas, porque essa ordem de serviço também é uma venda. Então, vai seguir a ordem dos códigos de vendas. Então, já tem aqui as informações. E agora eu posso fazer dois procedimentos com essa ordem de serviço. Eu posso gerar uma nota de serviço ou eu posso lançá-la no financeiro. E eu faço isso de duas formas diferentes. Primeiro, eu vou editar aqui. 2 cliques em cima do cadastro, ele vai abrir para edição. Então, já abriu aqui a tela de edição e a gente cadastrou essa ordem de serviço, que é uma venda. Essa venda está como orçamento. Então, eu vou aqui em mais ações, aprovar orçamento e vou transformar essa venda vinculada à ordem de serviço num pedido. Então, vou descer aqui e aqui onde antes estava orçamento, agora está pedido. Voltando aqui novamente em mais ações, eu vou aprovar esse pedido, essa venda que eu tenho. E aí o sistema vai me direcionar lá para a tela de lançamentos financeiros, onde já está aqui preenchido as informações conforme eu tinha lá nas informações de pagamento, plano de contas, o valor, o cliente, o banco eu vou preencher aqui. E vejam que se eu vier aqui para o final da tela, tá aqui as parcelas. Então, o que vai ser lançado lá no meu financeiro são essas parcelas, nos seus respectivos valores e vencimentos. Então, vou aqui no início e clico em salvar. Então, vai ser lançado no meu fluxo de caixa as 3 parcelas a receber. Lembrando que se eu tivesse adicionado produtos nessa minha ordem de serviço, como eu citei o exemplo da tela, ia ser nesse momento que você salva lá no financeiro que o produto sai do estoque. Aqui não teve movimentação porque eu não botei produto, mas se tivesse, ia ser nessa hora. Então tá aqui, essa minha venda, ela já tá como um pedido faturado. Se eu vier aqui na tela, clicar em voltar, eu venho para minha tela de gerenciamento de pedidos e orçamentos, onde está aqui como uma venda, um pedido faturado, o código, todas as informações aqui desta venda. Essa tela aqui, ela é a mesma que se eu viesse aqui, voltando no menu de prestação em vendas, pedidos e orçamentos, veja que eu vou clicar e é a mesma tela. Então vejam que a tela é a mesma que eu estava lá. Eu vou voltar aqui novamente, voltar para a prestação de serviço, consulta de OS, que é onde tem a listagem de ordens de serviço. Por que essas duas telas diferentes? Porque toda ordem de serviço é uma venda, mas nem toda venda é uma ordem de serviço. Só vai ser, eu vou editar aqui para mostrar para vocês. Veja que o status está como não finalizada. Só vai ser uma ordem de serviço quando aqui tiver marcado, ó, gerar ordem de serviço e tiver essa seção de ordens de serviço aqui. Se tiver desmarcado, vai ser uma venda, mas não vai ser uma ordem de serviço. E eu citei há pouco que o status lá na listagem está como não finalizada. Por quê? Porque aqui eu não marquei que foi concluído. Só fica finalizado quando eu marcar que foi concluído. E só se pode gerar uma nota fiscal de serviço
para uma ordem de serviço finalizada. Então, eu tenho que clicar aqui em ordem de serviço, marcar para salvar esses dados e voltar aqui novamente. Eu vou salvar. Aqui em cima, eu vou voltar para a tela de consulta de OS. Então, aqui na listagem das ordens de serviço, vocês podem ver que o status mudou para finalizada. Então, eu já posso gerar uma nota de serviço. Lembrando que, para isso, a gente seleciona aqui na primeira coluna o checkbox e clica no primeiro campo branco de nota fiscal de serviço eletrônica e aí você vai para a tela de nota. Aqui para mim essa tela não vai abrir porque essa base de dados ela é só de exemplo e ela não gera nota fiscal. Então não vai abrir, mas na tela já ia estar todos os dados preenchidos, os dados do serviço, do seu cliente, calculados impostos conforme o tipo de serviço e era só você clicar em emitir nota. E aí nesse emitir nota já envia automaticamente os dados para a sua prefeitura e você já pode imprimir a nota. Lembrando que essa impressão e a consulta das notas, ela é feita aqui na lateral, no caminho fiscal e depois em NFSEs emitidas, esse caminho que só vai estar liberado para quem fizer a contratação desse módulo adicional no plano. Como eu também já lancei essa nota no meu financeiro, eu posso lá verificar essas informações. Aqui em prestação de serviço eu posso voltar, vou em financeiro, lançamentos. É nessa tela de lançamentos que vai ter o controle do meu fluxo de caixa, sendo que já está aqui as informações para esse mês. Eu vou mudar o período aqui para personalizado, para poder escolher as datas que eu quero. Eu vou botar aqui que eu quero o mês que vem. E aí veja que conforme eu vou clicando a data que eu quero no calendário, o sistema ele já atualiza a página e carrega. Então já está aqui as duas primeiras parcelas, que são para o mês que vem, e a terceira vai ser depois para o mês de outubro. Já está aqui as duas parcelas da minha prestação de serviço, da minha venda. O que eu posso fazer? Eu posso gerar um boleto, eu posso quitar e posso fazer todo o acompanhamento dos pagamentos desse meu cliente aqui pela tela de lançamentos. Então, vocês acompanharam uma forma bem simples e bem prática de controlar os seus serviços, cadastrando os tipos e as suas ordens de serviço, fazendo todo o acompanhamento de laudos e de problemas constatados. Lembramos também que a nossa equipe de suporte está sempre à disposição e que qualquer auxílio você pode entrar em contato.